A partir da segunda revolução industrial, a organização do trabalho, assim como as máquinas, se desenvolveu rapidamente. Os processos produtivos passam a ser baseados cada vez mais na tecnologia e no cálculo, e não mais na ação tradicional. A administração científica, ou Fordismo-Taylorismo, como é mais conhecido, separava o trabalho em gerência e execução. A gerência tinha maior importância, pois era quem planejava e supervisionava o trabalho. O operário tinha uma função secundária e podia ser facilmente substituído, já que a eficiência da fábrica não dependia de sua especialização, e sim do planejamento técnico dos gestores. O controle sobre a produção se tornou ainda maior com a implementação da esteira na linha de montagem, já que os gestores poderiam controlar de maneira mecânica a velocidade do processo produtivo. Vemos isso muito claramente no filme Tempos Modernos, na cena em que Carlitos está em uma linha de montagem e os seus movimentos são tão rápidos e repetitivos que chega em um momento em que ele se atrapalha e perde o ritmo de trabalho. É fácil hoje compreender que o cansaço físico e mental era o causador disso tudo, mas na época isso seria compreendido como incompetência do operário e poderia levar a uma punição ou até mesmo uma demissão. Claro que algo muito mais trágico poderia acontecer com o operário no início do século XIX. Acidentes graves faziam parte da rotina das fábricas, já que não havia preocupação alguma com a segurança, apenas com a produção rápida e eficaz para o aumento do capital financeiro das grandes empresas. O desemprego era alto e se agravou ainda mais com o surgimento dessas máquinas. Muitos trabalhadores foram substituídos. O artesão foi substituído pelo operário, que não necessitava ser especialista na confecção do produto. A máquina e o planejamento técnico davam conta da produção, restando para o trabalhador apenas operar a máquina ou dominar alguns movimentos repetitivos. O operário se tornava parte das máquinas, tendo seu valor humano e seu conhecimento desprezado. Greves e boicote às máquinas começaram a surgir, mas nada disso freou o desenvolvimento das fábricas e do capital das indústrias, já que os protestos eram reprimidos duramente pela polícia e as máquinas eram consertadas rapidamente. O gestor aumentava o ritmo de trabalho para recuperar os danos causados pela greve e tudo estava resolvido. As máquinas e os operários voltavam a todo vapor. Depois de muito sucesso, o modelo fordista-taylorista entrou em decadência entre 1970 e 1980, quando a crise do petróleo explodiu, pegando o mundo todo desprevenido. Para resolver os problemas trazidos pela recessão, os países passaram a investir pesado em tecnologia, automatizando cada vez mais os processos. Aqueles que dominam a programação eletrônica ou análise de sistemas passam a ter uma importância estratégica nas novas instalações industriais. Com esse processo de automação, os trabalhadores não possuem mais uma tarefa específica. Eles precisam estar preparados para se adaptar rapidamente às mudanças na demanda da empresa. Aos não tão flexíveis, não restava espaço. Com isso, acabavam perdendo seus postos e sendo demitidos. Essa nova forma de organização do trabalho traz muita incerteza e insegurança para os trabalhadores. Ter um emprego não é uma garantia de estabilidade. A qualquer momento as coisas poderiam mudar e você entrar num número gritante de desempregados. Situação que, sem dúvida, nos impacta até hoje e pode ser sentido por qualquer pessoa na sociedade. Essa flexibilização vai para além da indústria e afeta toda a organização social do trabalho. O empregador, qualquer que seja, passa a utilizar as mais diversas formas de contratar mão de obra, autônoma, temporária, por curto prazo ou terceirizada. Podemos ver os impactos dessa flexibilização no filme Nomadland, em um dos trechos em que, para mim, ilustra bem essa necessidade de trabalhar e estar disposto a tudo. My husband worked at the USG mine in Empire, and I worked in human resources there for a few years. That was my last full-time job. I did a lot of part-time jobs. I cashiered at the Empire store. I was a substitute teacher at the school for 5 years. Didn't the Empire mine shut down and then all of the resident workers had to relocate? Yeah, about a year ago. Wow. So when do you need to get back to work? Now? It is a tough time right now. You may want to consider registering for early retirement. I don't think I can get by on the benefits. And, I need work. I like work. I'm not sure exactly what you would be eligible for. Esse foi o início da organização do trabalho que temos hoje. Porém, nos últimos anos surgiram as plataformas e a era dos dados. O homem-máquina dá lugar ao homem-código, e a precarização do trabalho, que antes afetava apenas o operário, se expande e afeta outras classes de trabalhadores, e também os consumidores, que ficam cada vez mais dependentes dessas plataformas.
O documentário Gig ilustra bem essa questão do trabalho de plataforma, ou como se costuma falar, uberização. Termo que, apesar de ter se popularizado, não abrange todos os casos do trabalho mediado por plataformas. Não é só os entregadores, motoristas de Uber, que são afetados por essa lógica dos algoritmos. A vida moderna passa a ser cada vez mais mediada por essas plataformas. Acho que o trailer de Gig mostra bem isso e é um chamado para a gente participar mais das discussões que temos em volta desse tema. Se no Fordismo e Taylorismo a lógica para a administração do trabalho era baseada na ciência, hoje ela é baseada nos algoritmos, que são produzidos socialmente como uma concepção de mundo e defendendo um ideal financeiro acima de tudo. A plataforma não é neutra e está longe de ser, já que quem programa os códigos tem um objetivo. O algoritmo segue apenas o que foi pré-determinado. Logo, não existem inteligências artificiais que possuem vontade própria ou apenas estão como mediadora. Elas são sempre criadas para atender um objetivo. Explorar o máximo do trabalhador, obter dados e reconhecer padrões de comportamento do consumidor. Sempre pensando no capital financeiro das grandes empresas, que agora nutrem um mantra de que os dados são o novo petróleo. Não é muito diferente da administração científica. O que muda é que agora nossa esteira de montagem são as plataformas, e estamos todos cumprindo um papel, uma posição nessa esteira, produzindo nossos dados 24 horas, quase sem descanso e trabalhando cada vez mais para o enriquecimento dos bancos de dados. Refletindo sobre isso, acabei me lembrando de 2001, uma Odisseia no Espaço, onde a inteligência artificial chamada HAL é programada para ajudar os astronautas a cumprirem sua missão a qualquer custo. Na primeira vez que vi, interpretei como aquela velha história das máquinas se voltando contra os seres humanos, mas analisando novamente, vi de outra forma. Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Percebam que a inteligência artificial não criou vontade própria. Apesar de aprender, a HAL não faz mais do que executar o que foi programado. Nesse caso, o sucesso da missão a qualquer custo, mesmo que um dos tripulantes morra ou um acidente sério aconteça. Traçando um paralelo com as plataformas e algoritmos de hoje, os dois não são tão diferentes. As plataformas de hoje só acrescentam um comando a mais, que é o lucro a qualquer custo. Então, para o algoritmo, que foi programado com a única missão, não importa o que aconteça no caminho. O que importa é cumprir a missão que lhe foi dada. O algoritmo não distingue o que é verdade ou mentira, justo ou injusto, sem que tenha alguém com uma visão de mundo que lhe programe para isso e que tenha fim bem claro e direto. Por isso, a plataformização é um tema que tem sido palco de muito debate. As plataformas não são autônomas, e já que não possuem regulamentações e leis para limitar o poder desses meios, os danos causados por elas não podem ser culpa dos seus idealizadores. E o pior de tudo, afeta a vida de todas as pessoas, inclusive dos consumidores. Por mais apocalíptico que esse vídeo possa parecer, eu não quero demonizar essas plataformas. Na verdade, as possibilidades que podem ser feitas a partir delas são infinitas e muitas delas são boas para a humanidade. As plataformas podem nos ajudar a frear o desemprego, diminuir o cansaço e as tarefas que um único trabalhador tem, proporcionar mais tempo para apreciar a vida, mais tempo para ficar com a família, enfim, as possibilidades não acabam. O que precisa ser feito é que o estudo e o desenvolvimento dessas tecnologias seja direcionado para o bem-estar dos trabalhadores e consumidores. Para que isso aconteça, os trabalhadores precisam se apropriar dessas tecnologias e lutar por elas. E isso apenas a educação e a possibilidade de acesso a essas tecnologias pode proporcionar.